Vamos lá. A pergunta clássica, mas qual é a diferença de dom e talento? Quando eu olho para o português, quando a gente fala em dom, puxa, ele toca piano muito bem, que dom que ele tem, né? Nossa, ele cozinha muito bem, que dom. Ô, Rogério, Tonhete, eu posso ficar andando aqui ou tem que ficar lá em cima? Tá jóia aqui? Então tá bom, que aí fica próximo, né? Então vamos lá. O que é dom, o que é talento para vocês? O microfone está aí rodando. Quem está com o microfone? Ricardo. Só estou segurando. Alguém quer dar uma opinião aí? O que é dom, o que é talento? A Vanusa levantou a mão. Aqui, ó. Depois a gente passa para a Eunice. Gente, a Vanusa se chama Vanusa. Eu pago um café para se alguém me explicar por que ela tem esse nome. Mas depois eu explico. Né, Vanusa? Dom é uma coisa que a pessoa já nasce com ela. Talento Tá. é uma coisa que ela requer porque ela se esforça para ter. Ó, que interessante. Dom, a pessoa nasce com ela. E talento, ela trabalha ao longo da vida e persegue esse talento. E ela acaba sendo abençoada. Então vamos lá, é uma opinião, vamos ver lá. Talento você recebe até dos pais, às vezes, é uma coisa natural, e o dom você desenvolve, é o dom que Deus dá, alguns dons aí, Tá. que a Bíblia fala. Tá, que mais? Quem mais? Marquinho, lá atrás. Eu gosto de ouvir as opiniões. Talento, a gente nasce com ele, e aí cada um nasce com um tipo de talento diferente. Alguns para fazer comida, outros para matemática, outros para línguas. Arrumar encrenca, aquela coisa. Que não é o meu caso, línguas, que eu sou péssimo. Agora, dom espiritual é o que Deus escolhe dar para cada um para realizar a sua obra. É diferente. Joia. Mais alguém quer dar uma opinião? Ana Tonhete. Ana Togge. Eu acho que o talento é uma habilidade que você consegue desenvolver depois. Não só nasce, mas eu posso desenvolver, como a Vanusa falou, na mesma linha dela. Isso. Joia. Então eu tenho aqui talvez uma chama e eu vou alimentando, algo assim. Tá, e o dom é dado. Mais alguém? Mais alguém? Ricardo, você quer falar ou só está distribuindo o microfone? Estou à disposição dos irmãos. Mais alguém? Mais alguém? Ok, obrigado. Gente, então, quando nós falamos isso, né, desses assuntos, claro que em português nós usamos algumas palavras, né, nós temos alguns arquétipos, né, vamos dizer que aquele senso comum. Quando a gente fala mãe, a gente não precisa explicar. Mãe, todo mundo tem um conceito de mãe, né? Quando nós falamos amor, né? Quando nós falamos tantas coisas, e quando nós falamos dons em português, geralmente a gente está falando de habilidade, de talento, seja desenvolver em vida, ou eu nasci com ele e tal. Isso é em português, né? Então, se nós olharmos a questão semântica, né? Quando eu olho, por exemplo, para o Pelé, ele nasceu com uma habilidade futebolística que eu nunca vi outro na história. Aquilo era ele. Né? Para a época que ele viveu, e muitos se basearam nele para desenvolver os talentos e por aí vai. Né? Quando você olha Mozart, Beethoven, né? Olha Einstein, essas pessoas tinham habilidades, né? Vamos colocar entre aspas, dons, que elas tinham e desenvolveram aí ao longo da vida. Isso em português. Na nossa língua portuguesa nós falamos assim, né? De uma forma popular, né, para nomear as coisas. Mas quando nós falamos em dons espirituais, nós estamos falando em outras coisas. Então é diferente de talento, né, que é algo que eu tenho. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele tinha um talento, uma habilidade para fazer tendas. Ele vai usar isso, cortar reta. E ele fala que ele tem que cortar reta, né? Então, algumas habilidades, alguns talentos nós temos. Então, tem pessoas que são talentosas para isso. E tem pessoas que nem tanto. Mas quando nós falamos em dons espirituais, nós estamos falando de outra coisa. E é sobre isso que nós vamos ver aqui. Tá? Quero orar mais uma vez. Pai, nós nos colocamos nas tuas mãos. Não merecemos nada de ti. Que tudo venha de ti, para a nossa instrução, para a tua glória.
em nome de Jesus. Amém, amém. Quero convidar você a ler os textos que falam desse assunto. Eu vou projetar o texto aqui, né? Então todos os textos estão projetados. Se você gosta de acompanhar na sua Bíblia, aliás, eu sempre incentivo isso é ótimo, né? Não deixe de ler a Bíblia, mas é importante você olhar aqui para o que nós vamos falar então nesse instante. Quando nós falamos em dons espirituais, são vários os textos. Nós vamos começar, não com o texto de hoje, que é Efésios 4, mas eu quero começar com 1 Coríntios 12, tá bom? A partir do verso 1. Está meio difícil de ler aí? Acompanhe na sua Bíblia, olha que legal. Se você tem os olhos de águia, você acompanha aqui, tá bom? Vamos lá? Vou pedir para alguém ler essa primeira parte. Leandro, você vai ler? Você vai. Está que nem o Ricardo, não é só distribuindo o microfone. Tá. Timóteo, vamos lá. Alô, 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 alô. Foi, vai. Porque pela graça... Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Olha que interessante. Não pense de si mesmo, mas segundo a medida de fé que Deus deu a cada um. Continua. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros um dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Timóteo, fazendo a leitura aí, já nos deu uma pista. Os dons acontecem segundo o quê? Graça. A graça que nos foi dada. Então, dom, em primeiro lugar, é uma graça. E se você ler alguns versículos antes, acompanhando aí a leitura que o Timóteo fez, nem todos têm a mesma função no corpo. E nós vamos começar a verificar que nem todos têm todos os dons. Uns têm uns, outros têm outros. Será que é isso mesmo? Vamos lá. Não é 1 Coríntios? É Romanos 12, perdão. Eu comecei com Romanos 12. Silvia, muito obrigado. A Silvia é bereana, ela foi checar lá, ver se era esse texto mesmo. Eu estou em Romanos capítulo 12. A partir do 3, eu acho, viu, Silvia? Tá bom? Desculpa que eu errei aqui. Mas que bom, vocês prestaram atenção, né? É isso aí. Então, o dom está atrelado à fé, que nem todos os membros têm a mesma função, ou seja, nem todos têm os dons, e o Senhor distribui, né? Segundo a sua graça. Continuando. Segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. Timóteo, eu não sei se você leu direito, mas eu acho que você leu direito. O dom é segundo a fé. O dom é graça. Alguém discorda disso? Todo mundo entendeu isso? O dom é graça. Mas, eu vou pegar a fala da Vanusa aí para dizer que tem alguma coisa que acompanha essa graça. O que é? Segundo a fé, Deus me dá algumas tarefinhas aí. Olha lá. Se profecia, segundo a fé. Se ministério, dedicação. Se é ensino, esmero em fazê-lo. Se exorta, é com dedicação. Se contribui, é com liberalidade. Se é presidir, com diligência. E se é misericórdia, com alegria. Você reparou que tem a fé, tem a graça, mas Deus fala, olha, eu estou colocando algumas coisinhas para você fazer junto com a graça que eu estou te dando. Então nós estamos falando aqui do dom de ensino. Tem que haver o que para ensinar? Eu vou falar aqui da Estela.
Ah, eu não vou, eu não quero. Mas peraí, eu estou te dando bagagem, eu estou te dando ensino, eu estou te dando oportunidade, você tem estudado, agora eu quero te usar, vai, prepare-se e vai. Não existe essa de sapecar sermão, sapecar aula, não tem isso não. É preparo, é esmero, é diligência, é dedicação. Que dia que é o dia do professor, Rogério? Dia 14. Dia 15. Dia 15 é quinta-feira? Terça-feira. Vocês veem que eu sou bom nisso, né? Então, terça-feira é dia do professor. E se tem algo que o professor precisa fazer, alguns colegas aqui, é o quê? Preparo. Eu não estou atuando como professor numa escola, embora por mais de 30 anos tenha feito isso. Hoje eu estou ensinando aqui. Mas o que o professor precisa ter? Eu tenho, assim, sérios problemas quando eu vejo umas situações assim. Puxa, você se formou, eu estou olhando para o Marquinhos, então vou usar o exemplo de engenheiro, tá, Marquinhos? Você se formou em engenharia, vai lá dar umas aulinhas. Gente, eu quero morrer com isso. Como se dar aulinha tornasse alguém professor. Uma das coisas que eu fiz questão de fazer foi fazer licenciatura. Eu fiz a faculdade de letras e tradutor e intérprete, eu falei, vou fazer licenciatura. E tinha aula aos sábados. Só de licenciatura. Sabe por quê? Porque a gente aprende a ser professor. Fiz estágio na prefeitura, escola estadual, escola particular. Isso é preparo. Isso é esmero. Eu estou usando um exemplo profissional, pode ser tantos. Então tem que se preparar, tem que se dedicar. Olha isso. E se o ensino é da palavra, né, Marcão? Aí tem que debruçar, tem que ler. E ler muito. Fica a dica. Acabou a leitura? Acabou, né? Tem o próximo slide que eu vou passar, tem mais texto para a gente ler, esse é o primeiro. Vamos correr. Timóteo, passa para alguém aí, alguém que tenha olhos de águia. Andréa de Paulo. Você vai passar para o Ricardo, Andréa? Não, você mesmo? Agora é 1 Coríntios. A respeito dos dons espirituais, 12. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Interessante. Esse texto é muito mal compreendido. Ninguém amaldiçoa Jesus pelo Espírito Santo. E ninguém pode dizer Senhor Jesus, Kyrios Yeshua, ou Kyrios Jesus, quer dizer, meu Senhor Jesus, Ele é meu Deus, se também não for pelo Espírito Santo. Continua. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também a diversidade dos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Espera aí, Andréia. Os dons são o quê? Diversos. São muitos, são diversos. Mas o Espírito é o mesmo, Ele é um. E também há diversidade nos serviços. Mas o Senhor é o mesmo. Isso é importante, hein, gente? Andréia, por favor. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Os dons diversos, serviços diversos, realizações dos serviços diversos. O Espírito é um que trabalha. Continua, por favor. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria. Continua. E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Interessante, né? A um e a outro. Olha esse texto, vai ter muito isso. A um e a outro, a um e a outro, a um e a outro. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade de interpretá-las. Mas
um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Eu nem vou repetir a ênfase que a Andréia deu, porque ela já pegou como educadora o meu feeling e foi lendo bem devagar e enfatizando algumas palavras. A um, a outro, a cada um, pela fé individualmente. Então Deus dá um dom para o Rodolfo, ou vários dons para o Rodolfo, para a Sleide, para a Andréia, para o Marcos, para a Vanusa, para a Wanda, para o Paulinho, para o Marco, para mim, e assim vai. Como lhe apraz. Vamos continuar a leitura? Termina aí. Pode terminar. Você tá indo bem, você está indo bem. Não, eu só quero compartilhar um negócio, se por você favor. me permite. Claro. Que eu dei essa aula para as crianças do 8 a 11, né? Olha que legal, profético. Enfim, e aí, obviamente, você sabe, eles são muito perguntadores, né? E o que é isso, o que é aquilo? E aí, o que é apraz, né? Conforme lhe apraz, né? É o segundo a vontade e o beneplácito do Senhor, né? A palavra beneplácito. Para a glória Ele dele. quem nos dá, para a glória dele, né? É muito interessante. Vou continuar lendo. A palavra beneplácito ou prazer, ela é muito mal interpretada. Porque às vezes vão caminhar para outros lugares. Mas quando nós falamos o beneplácito de Deus, a vontade de Deus, esse prazer de Deus, ele é santo. Isso que a gente não pode esquecer. Muito legal. Vai lá, André. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura, são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Alguém tem alguma pergunta sobre esse texto? Porque esse texto está dizendo assim que nem todos têm todos os dons. Quem tinham todos os dons? Só os apóstolos. O Senhor Jesus, obviamente, os apóstolos tinham. Por isso essa palavra aí, primeiramente. Interessante isso, pode falar. Vamos falar disso. Deus estabelece uns na igreja, primeiramente apóstolos, foram os 12. Mas por que você está afirmando que eles tinham? Alguém lê aí primeiro, não está projetado? 2 Coríntios 12, 12. Acho que é esse o texto. Segundo aos Coríntios 12, 12. E está cheio de gente aí dizendo que é apóstolo. Eu tenho medo. Até se meter na política. Falar, ai Jesus, tenha misericórdia. Apóstolo com linguajar desse, Deus me livre. É esse aí, é esse texto mesmo. Obrigado, viu, Rogério? Eu tinha esquecido de pôr esse. Quem está com o microfone aí pode ler? Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós com toda persistência por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Hoje de manhã eu fui votar. E aí, a hora que eu fui votar, eu tive que levar esse documento bem antigo aqui, que é o meu título de eleitor. E para eu ganhar esse ticketzinho aqui, falando que eu votei, eu precisei mostrar um documento com foto, que é o meu RG. E aí lá, então, já fiz a biometria, já resolvi o problema, na próxima é só PIN, né? Mas o que eu estou dizendo com isso? Que esses dois documentos são o quê? São credenciais para poder votar. O Ion é um eleitor em atividade, ele tem o direito de voto. Não só obrigação, mas direito. Tudo bem? Entenderam? O que credenciava um apóstolo? Está aí o texto. Ó. Persistência, sinais, prodígios, poderes miraculosos. Eles tinham isso. O Senhor os capacitou de uma forma extraordinária, foi ali. Bom, e os outros? Para um determinado fim, os dons eles eram muito usados na igreja primitiva. E hoje? Eu quero voltar lá aquele texto, Rogério, que eu projetei lá por último,
que eu deixei lá em vermelho. O que o texto diz, Derlene? Há uns estabelecidos. Em vermelho. Procurai com zelo os melhores dons. Tem dons que são extremamente necessários hoje. E as pessoas não procuram mais. Eu não estou falando que há dons desnecessários. Eu preguei uma vez o evangelho para um rapaz que não falava português. Ele não falava inglês. Ele tinha um francês horroroso, o meu é péssimo. Mas eu preguei o evangelho para ele, ele entendeu. E ele disse, abre aspas, se você estivesse no meu país hoje, eu te matava. Era um árabe, muçulmano. Foi dom de línguas? Eu não sei que dom que foi. Eu preguei e pedi para Deus fazê-lo entender. Vou fazer disso a regra. Já orei por cura, Derlene? Vou contar um exemplo de uma irmã que ela veio de fora do Brasil para cá. E ela estava na minha casa, no estudo bíblico. Ela foi assim, fiquei feliz de revê-la, porque é uma amiga de muitos anos. E ela veio para tirar um tumor. E eu disse para ela, volta aqui, ela estava indo embora, senta aqui. Você crê que Deus pode te curar? Ela disse sim. Vamos orar por cura? Vamos, eu orei por cura. Quando ela foi fazer o exame, o tumor não estava lá. O Ion que curou? Eu orei. Eu oro por cura, eu visito enfermos, eu oro por cura. Mas é o Espírito de Deus que trabalha. Ponto. Não vou fazer disso a regra. Agora, tem dons hoje que são extremamente necessários. A Bíblia fala para nós procurarmos com zelos esses dons e nós vamos falar mais um pouquinho disso. Microfone. Então fala, eu repito aqui, pode deixar. Cura, línguas, né? Como se isso fosse condição sine qua non para ser habitação do Espírito Santo. E a gente vê que é diferente. Eu não julgo. Derlene, eu vou mais ou menos traduzir a sua fala com uma frase do Paulo Romero, pastor pentecostal. Ele diz assim, não afirme com certeza o que a Bíblia não diz com clareza. Primeiro ponto. Segundo, quando ele visita alguém que está enfermo, ele ora por cura. Eu faço isso também, aprendi com ele. Eu oro por cura. Gente, eu já orei por cura e o Senhor curou. Eu já orei por cura e o Senhor levou. E estou muito tranquilo em relação a isso. Não faça da exceção a regra. Né? Não faça da exceção a regra. Hoje nós vamos ver que o Senhor deixou essa frase em vermelho aí de Paulo para dizer, procure com zelo os melhores dons. Porque na época em que nós vivemos, tem dons que são extremamente importantes. Naquela época, né, as glossas ou as glossolálias, né, Marcão? Elas eram... Não tinha ali tradutor, não tinha... Então aquilo era necessário lá. E hoje? Então a pessoa falou, deixou de falar... Eu falo, Senhor, eu entrego. Se alguém falar em línguas na IPBI, eu vou falar assim. Tem algum intérprete? Não, então eu vou pedir para o irmão, para a irmã se sentar e orar em silêncio. Porque a Bíblia diz isso. Pádua quer falar e a Eli quer falar. Tem uma pergunta. Na verdade, são duas. Todos têm dons. E por que é tão difícil, às vezes, a pessoa achar o seu dom? Tem uns que é claro que até a gente vê. Nós vamos falar. Você tem, e outras pessoas falam, eu não tenho dom nenhum. Será que essa pessoa não tem? Tem, né? Então, por que é tão difícil ela se achar o dom que ela tem? Ou ela está procurando dons que não é dela? Por isso que não assista a aula, você vai ver. Daqui a pouco nós vamos prosseguir. Pádua queria falar. Para de rir e fala sem rir. Não, sobre a questão das procuras de dons, né, como você está falando, tem muita gente procurando dom aí, mas não é para Deus. Os dons que estão procurando é para apresentar de alguma forma em palcos e trazer ali algum tipo de celebridade para si. Por isso os dons não são encontrados e elas mentem. Tem muitas que mentem de dom, é muito. Então a procurar o dom... Eu acho que até Deus seleciona as pessoas com essa questão do dom para saber a sua habilidade no que você vai exercer. Até para que você tenha ali vitória. Como o Ion falou, você pode ser usado por alguém. Eu fui usado um dia na rua com uma pessoa macumbeira e ela me falou algumas coisas que ela ficou possuída, mas eu não conhecia o que ela estava falando. Mas eu falei em nome de Jesus as coisas e ali... Foi repreendido, só que não tem palco, não tem palanque, não tem um monte de coisa para apresentar. Não tem show?
Não tem show, é entre o Espírito Santo que está em você e aquela ação ali. Então, a procura dos dons, sim. Eu acho que devemos procurar todos os dias, todas as horas que lê, e o Senhor usa. Vai depender do que você está disposto. Ô Pádua, a igreja do Senhor começa em Atos 2, ela vem até hoje. Começa aí. Então, como é que era lá? É igual é hoje? Não. Então, hoje, se tem dons que são extremamente necessários. Não que lá não fosse, mas hoje está muito necessário. Nós vamos falar aqui. Então, nós temos uma complexidade de dons e dons espirituais que o Senhor distribui nesse corpo desde lá até hoje. Quando o Senhor Jesus fala às igrejas ao Apocalipse, né, capítulo 2 e 3 de Apocalipse, ele dá elogio e repreensão de maneiras diferentes para cada uma delas. Isso é para a gente pensar. Então, você tem uma carga histórica aí também. É, isso aí que você está falando, na época foi descoberto o HIV, que eu fui falar com uma pessoa, essa pessoa impôs as mãos em mim e disse que eu estava curado e que nada mais. São 33 anos. O Senhor sustenta as pessoas, Ele não precisa curar ninguém. Ele não precisa tirar a enfermidade dali, mas Ele sustenta a tua vida, porque Ele tem propósito com aquilo ali, em algum determinado dia, para dizer, ó, não foi curado não, mas está vivo. Ele está aqui porque a vontade é minha, a vontade é do Senhor. O Marcos quer falar também? Alguém traz aqui para ele? Pode? Não. Marcos fazendo pergunta? Não vou responder não, você responde. Vou continuar. Tem dom melhor que o outro ali? Procurai com zelo os melhores dons. O que você acha? Devolva a pergunta. Perguntei primeiro. Eu acabei de dizer aqui, o que são os melhores dons? Olha, peraí. O que nós estamos falando aqui é que tem fases. Né? Qual que é a diferença de eficaz e eficiente, Marcos? Vamos lá. Perguntas de faculdade. Alicate é eficaz? Não entendi. Um alicate é eficaz? Depende. Ele é um instrumento eficaz. Quando que ele se torna eficiente? Quando você vai apertar alguma coisa, né? Eu posso usar um alicate, por exemplo, para apertar um parafuso? Pode, mas não vai ser... É difícil. E se eu tiver uma chave de fenda adequada? Melhor. Sim. É isso que eu estou querendo dizer. Quando ele está falando em melhores dons, é assim... Eu vou chegar em dom de línguas, por exemplo, com alguém que precisa de cura. Eu vou chegar com dom de cura para alguém que precisa, por exemplo, de serviço, para carregar uma mesa. Eu vou chegar com dom de serviço para alguém que precisa de discernimento espiritual, de libertação. A minha provocação, então é isso. Óbvio, você sabe que eu sei a resposta, eu sei. Mas a minha provocação foi até para complementar o que o Pádua falou. Eu acho que você vai dar, pelo que eu te conheço, e a gente já estudou esse assunto juntos, a ênfase de dons é servir, serviço. Exato. Os dons são dados para serviço e para o crescimento do corpo de Cristo, né? Perfeito. Então é por isso que a gente tem que procurar com zelo os melhores dons. Para isso, para o fim proveitoso. Para o fim proveitoso. Dilson, rapidinho para poder seguir, que eu tenho menos de meia hora para acabar minha aula. Eu me lembro da época, muito tempo atrás, que nós fazíamos um trabalho com as crianças do Singapura, ali embaixo, e que o seu Aldo que começou esse trabalho na igreja lá. E era um trabalho difícil, porque nós tínhamos que ir buscar as crianças lá na comunidade, e às vezes dar banho nas crianças para trazer para a igreja. E eram poucas pessoas que iam fazer esse trabalho. Eu me lembro que a gente comentava, fala assim, né? Puxa vida, tem pessoas que não vêm ajudar, não vêm trabalhar, que serviram, né? Aí tinha pessoas falando, não, mas o meu dom é de oração. Eu ficava só na oração, entendeu? É só Desculpa, eu vi alguns assim até rindo, mas é um dom, é orar. Eu sempre falo que enquanto um desce no poço, o outro segura a corda. Às vezes o dom da pessoa é segurar a corda, não é dar banho. Né? Às vezes o outro, por exemplo, tem um dom, mas ele é de serviço. Quem conhece o Dilson sabe, se você amarrar o Dilson no pé de uma cadeira e falar nunca mais sirva, ele vai morrer ali. Porque é o dom dele, é servir. A gente conhece o Dilson. O Dilson, quando você pensou, nossa, eu preciso levar uma mesa, ele já levou, já limpou a mesa, já decorou, deixou bonito. Aí já era. É o dom dele. E tem gente que é assim, eu vou para a intercessão, eu vou orar.
Isso é importante. Foi bom você falar disso, Dilson. Eu tenho uma avó, né? Eu falo que é minha avó, minha única avó viva, minha avó postiça, tia Nice. E ela sempre foi muito operosa, muito crente. E o dom que ela exerce hoje é de orar. Ela fez uma poesia que eu já li aqui, que ela se coloca nas mãos do Senhor, porque, não obstante, ela vai fazer 90 agora, né? Já fez, né? Ela hoje exerce o dom de orar pelos pastores, pelos líderes. E é isso. Né? Então, qual é o meu dom com fim proveitoso? Né? Vamos lá. Quem está com o microfone aí, leia para mim, por favor. Leandro. E a graça foi concedida a cada um de nós. Esse é o texto de Efésios, tá? Que nosso texto aí, de hoje. Segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Dá uma paradinha aí, Leandro. O que é isso? O Senhor Jesus Cristo morreu. E no nosso credo diz assim, que ele desceu aonde? Ao Hades. Ao mundo dos mortos. E aonde é o Hades? Está aqui, ó. As regiões inferiores da terra. O que é que ele faz? A Bíblia diz que ele pregou para espíritos em prisão, dizendo, eu venci. Ele pega os seus ali, lembra da história do rico e o Lázaro? Vamos pegar aquele lado do abismo para cá, que é o lado de consolo. Ele vai, pega os seus, ele tranca aquele lugar e depois da sua ressurreição, com ele no céu. Por quê? Porque ali ele está à destra do El Shaddai, na sua ressurreição, na sua ascensão aos céus. À direita de Deus Pai, ele forma a igreja e distribui os dons, como lhe apraz. Deu para entender? A distribuição dos dons está condicionada à obra do Senhor Jesus Cristo na cruz e à sua ressurreição. Senão, não tem dom espiritual. Isso é característica da igreja. Nenhum santo do Antigo Testamento foi chamado de filho de Deus. Nenhum. Nem Abraão, nem Davi. O primeiro a ser chamado de filho foi o próprio Filho, Jesus. E a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Nenhum crente do Antigo Testamento foi habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus vinha, possuía aquela pessoa para um determinado fim. Às vezes até se ausentava. Isso aconteceu com Davi, que ele ficou cheio de Espírito Santo. Gente, com o próprio Senhor Jesus, Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim. Eu gosto muito de uma frase do Evangelho de Lucas que diz assim, e o Espírito do Senhor estava com ele naquele dia para curar. O Senhor Jesus como um homem sujeito à ação do Santo Espírito o tempo inteiro. E aí então quando ele está aos céus, à destra de Deus, nós somos habitação do Espírito Santo de Deus, permanente. Isso é característica só da igreja. Isso é forte, hein? Olha o privilégio dessa geração. E aí ele distribuiu os dons. Espera aí, eu vou usar os dons para quê? Eu não vou falar o nome do irmão, mas o irmão foi lá para a igreja e falou, olha, você não tem Espírito Santo, você precisa aprender a falar em línguas. Faz assim, ó. Começou a fazer uns exercícios lá para ver. Gente, eu não estou criticando quem fala, eu não julgo. Mas nem todos têm todos os dons. E o dom, ele tem um determinado fim. Continua, lê. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos. Para aí, Leandro, desculpa. Todos são apóstolos? Outro dia veio um apóstolo aqui, eu sou um apóstolo fulano. Tomei um susto. Nem todos são apóstolos. Aliás, no Novos Céus, na Nova Jerusalém, haverá lá 12 portas, com o nome dos 12 apóstolos. Bom, Judas, quem é? Matias, Paulo,
ou esses que estão por aí? Está faltando uma vaga só. Eu acabei de explicar. Na Nova Jerusalém haverá, são colunas ou portas agora? Acho que são 12 portas, com o nome dos 12 fundamentos. Nome dos 12 apóstolos. Então Judas, então tem Paulo, Matias, né, no palitinho lá que eles tiraram, e esses que estão aí. Qual é esse 12º nome? Agora Paulo disse que ele era apóstolo. Fica com esse barulho aí, você tira a sua conclusão. E as credenciais? Boas. Outros para profetas. Eu pergunto, são todos profetas? Continua, Leandro. Outros para evangelistas. São todos evangelistas? Pregar evangelho é obrigação de todo crente. Mas tem gente que tem dom. Ele evangeliza o pipoqueiro na porta do cinema, na chuva, e o pipoqueiro se converte. É dom. E embora aí, respondendo a pergunta sobre os melhores dons, ele... Não. Respondendo a pergunta sobre os melhores dons, o crente, embora não tenha certos dons, alguns são obrigação para ele. Pregar evangelho é uma delas. Ah, mas eu não tenho dom de evangelizar. Disponha-se. Tem gente que tem o dom de evangelismo, dom de evangelista. Mas o evangelismo é uma obrigação de todo crente. Continua. Outros para os pastores e mestres. Deixa eu dar uma paradinha aí. Nem todos os pastores são mestres, nem todos os mestres são pastores. Há pastores, há mestres, há pastores mestres. E nem todos do corpo são pastores. Eu tenho problema, eu e Ion, quando todo mundo quer ser pastor. Isso para mim é um problema. Às vezes não ajuda. Então, cada um tem o seu dom no corpo. Não vou explicar, mas cada um tem o seu dom no corpo. Não é? A gente precisa entender aonde o Senhor me quer. Continua. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Aí, Marcão. Para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Para que eu preciso buscar dons? Aqui, ó. Para o aperfeiçoamento dos santos, para desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Continua. Ah, eu que tenho que mudar, né? Vai lá, Leandro, vai você mesmo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Eu citei o Paulo Romero aqui, que ele não me ouça, mas é um querido que eu gosto muito. Tinha uma época que eu e o Pado, alguns irmãos, a gente ia lá na casa do Marcão estudar a Bíblia. 1900 e Guaraná com rolha, eu não lembro mais, é bastante tempo atrás. Por ali, a gente ia estudar a Bíblia. E foi aquela época que começou a aparecer dente de ouro num monte de igreja. Bom, vamos falar aqui do dente de ouro. E aí nós começamos a ter problema na nossa igreja. Porque a pessoa teve uma cárie lá e não sei o quê, você não tem dente de ouro, você não tem o Santo Espírito. E começou aquela coisa, né? Eu entendo que às vezes o Senhor dá dons a certas pessoas. Vamos pegar a área de libertação, por exemplo. Deus deu dons a certas pessoas, mas Ele não deu isso para todo mundo, gente. Então a gente tem que tratar. Eu sei com quem eu posso contar no momento que eu precisar. Agora, nós estamos vivendo uma época em que, se a pessoa não tem um determinado dom, ela passa a ter problema. E isso é um problema. E aí, foi quando o Marcão me apresentou o livro do Paulo Romero, Super Crentes, pastor pentecostal. E aquilo foi interessante. Porque Deus dá dons a algumas pessoas. Só que você pega um menino agitado de um lado para o outro, com todo o vento de doutrina, ele pega aquela coisa que Deus deu às vezes a alguém, e ele dá mesmo. E ele passa aí distribuindo, e aí é um problema. E eu vou dizer que recentemente um desses grandes gurus aí, ele se
Ele pediu desculpa, ele fez uma meia-culpa. O que eu fazia era errado. Vai olhar lá na internet, você vai ver. Isso que a gente precisa entender. Que o Senhor nos chama à varonilidade perfeita, à maturidade cristã. Para serviço, para aperfeiçoamento do corpo, não para julgar o irmão. Você não tem dom, você é menos crente. Isso não está na Bíblia, gente. Tem gente que tem dom de discernimento de espírito, tem gente que não tem. Então conta, peça ajuda para quem tem. E você que tem, nós temos que agir de uma forma, pensando em primeiro lugar, na maturidade do corpo. Vai lá, Lê, acho que tem que terminar aí. Mas, segundo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Agora ele fala em si mesmo. Você já reparou que ele fala por último? Eu vou edificar o meu irmão. Eu vou ser útil na vida do meu irmão. Olha, meu irmão, você tem que trabalhar essa área na sua vida. E eu poderia dar muitos exemplos aqui. Por que nós lemos toda vez Atos 18, que nós falamos de renúncia? Porque tem crente que não sabe o que é uma vida de renúncia. Eu vou lá naquela praça tal, tão bonito, me deram uma fitinha para usar. Que inocente, que bonito, que gostoso, que legal. Aquele docinho, o que tem? Aquela festinha lá com aquelas tendas, eu não vou dar nome porque está sendo gravado. Que bonito. É consagrado ao Satanás, né? Aí a pessoa começa a ter problema, não dorme de noite, começa a ficar suado, é problema em casa. São portas que a gente abre. Gente, desenho para criança, cuidado, papais, olha o que os seus filhos estão assistindo. Nós falamos muito disso aqui. Olha o que você anda lendo, olha o que você anda pendurando em si. E eu não vou mais longe, mas tem coisas que às vezes a gente usa até como marca para nós, que são coisas consagradas, e depois a gente tem que trabalhar. Eu já contei isso aqui. Eu li um livro, e no fim do livro, né, tinha várias orações sobre renúncia. E eu tinha uma área da minha vida que eu nunca havia feito renúncia. Gente, eu já era pastor, eu contei acho que para o Rodolfo isso aí, né? E tinha lá no Mackenzie uma reunião que a gente chamava de HTPE, né, que era um horário, espaço pedagógico ali para trabalho, para aprendizado, enfim. Isso foi lá para 2008, por ali. E eu lembro que eu falei, eu nunca orei isso. Gente, eu comecei a minha oração na estação, na minha casa, ali na Vila Mariana. Eu subi a Machado de Assis, peguei o metrô, desci do metrô. Naquela época não tinha amarela, desci na estação Consolação, andei até a Rua da Consolação, peguei o ônibus, entrei pelo João Calvino, atravessei o Mackenzie, subi o prédio 19, a escadaria do prédio 19. Gente, a minha oração começou ali e terminou lá. Quando eu encontrei um determinado colega, ele disse assim, meu irmão, você anotou a placa do caminhão que te atropelou? Parece que você está nas nuvens. Eu falei assim, irmão, eu estou. Aquela oração foi libertadora para mim. Deus fala, Ele levanta pessoas para você ter uma vida de pureza e dizer assim, isso não é para mim. Não sei se você já reparou, às vezes você está dirigindo, o Espírito Santo te mostra assim, ó. Confessa isso agora. Coisas lá de trás. Voa, vai lá, está chegando. Vai lá, Fabinho. E o objetivo final, né, Fábio? É a igreja. Sim. Eu acabo me edificando também. Sim. Eu preciso falar porque isso aconteceu comigo essa semana, né?
Tem uma amiga do trabalho que ela é uma pessoa super querida lá dentro, né? E ela chegou passando para as pessoas umas balinhas, ela falou, olha, de Cosme e Damião. Eu não ia falar o nome, você já falou, fica sob a conta. Bom, são as minhas Fábio, palavras. Fábio, tá? O nome dele é Fábio, eu não falei. São as minhas palavras. Está sendo gravado. Fábio. São as minhas palavras. E aí, assim, ela é uma pessoa muito simpática, que todo mundo gosta, sabe? Ela falou, você quer? Eu falei, daqui. Aí eu peguei e coloquei na minha mesa. Só que quando eu fiz isso, eu assumi uma responsabilidade. Você pegou? Eu peguei, deixei ali. Aí eu falei, Senhor, e agora? Né? Aí eu peguei essa bala, fui no banheiro, orei, Senhor, está renunciado em nome de Jesus, e oro pelas pessoas, por todas as pessoas que pegaram essa bala. Né? Eu peguei, descasquei a bala, joguei dentro da privada e dei descarga. Então, assim, eu não sei se eu fiz bem ao pegar, mas talvez se eu não tivesse pegado, eu também não teria orado por todas aquelas pessoas. Mas a gente precisa tomar muito cuidado, essa que é a verdade, porque assim, às vezes a gente se depara com essas situações com uma pessoa que é uma pessoa extremamente simpática, querida, a gente às vezes não quer fazer, sei lá, né? Mas enfim, talvez eu não tenha feito a melhor coisa ali no momento. Mas se eu fiz, eu tenho que ter uma responsabilidade por aquilo. Então, eu fui, orei, né? Então, são algumas coisas que às vezes acontecem com a gente, sabe? E a gente precisa tomar cuidado, é isso. Teve uma pessoa que veio aqui, que eu atendi, ela falou, não, eu tenho isso, e foi impor as mãos em mim. Eu falei, em nome de Jesus, baixa essa mão. Baixou, foi embora. Eu falei, não quero isso. É na hora. Espera aí, está chegando o micro aí. Geralmente, esse cuidado que a gente deve ter é quando você tem a consciência, né? Espírito Santo. O Espírito Santo. Eu não acredito na minha consciência, não. No Espírito Santo, sim. Até onde eu tenho visto, tenho ouvido nas mensagens, na igreja, é quando você é inocente de algo que você não tem aquele conhecimento, ok. Mas até quando você sabe de algo e você come ou você o recebe, aí sim, o problema está aí. E uma vez lá na Bahia, o que mais debatemos foi sobre o acarajé. Um exemplo que ele falou do Cosme Damião com as balas, o acarajé. E vai eu reforçando, né? Aí tem muitas pessoas que se trabalham. Eu mesmo tinha o hábito de comer o acarajé de uma pessoa na minha cidade. Porém, eu não sabia de certos fatores dele. A partir do momento que eu vi ele fazendo aqueles primeiros pequenos e jogando para trás, certo? E hoje ele já montou o terreiro dele, já fez tudo lá na cidade. Então, a partir daquele momento, nunca mais eu comprei um acarajé na mão dele. Já renunciou? Já renunciei. Falando para o Senhor? Falando com o Senhor. Agora, quando eu não tenho conhecimento de uma pessoa que faz um acarajé, que é consagrado, mesmo eu não tendo esse conhecimento, eu pego esse acarajé e antes de comê-lo, eu consagro ao Senhor. Minha irmã, porque hoje em dia tem até evangélicos que já fazem e trabalham com acarajé. Tá, deixa eu dizer algumas coisas. A Bíblia fala assim, comei de tudo que se vende no mercado. Presta atenção aqui. Irmã, presta atenção aqui. A Bíblia fala assim, comei de tudo que se vende no mercado e nada pergunteis por motivo de consciência. Porém, se for consagrado, não coma. Eu prefiro massa. E na dúvida, né? Gente, comei de tudo que se vende no mercado. Tá certo? Você vai no mercado, compra. Se você vê que foi consagrado, você vai comer? Não coma. Por que nós crentes oramos antes de comer qualquer coisa? A gente ora, obrigado pela comida, mas consagra aquele alimento. Senhor, eu não sei quem preparou. Uma vez eu vi uma pessoa, eu fui numa determinada loja aí de uma lanchonete, né? Eu não vou dizer o nome dela, né? Eu evito falar os nomes, tá, gente? Vocês nomearam aqui algumas comidas, né? Bala, santo, enfim. Eu fui uma determinada lanchonete bem famosa, eu vi a pessoa montando meu sanduíche. Deu para ver de onde eu estava. Ela pegou o pão, fez lá e jogou o pão assim com raiva em cima. Eu não comi. Eu falei, olha, eu estou cancelando a minha compra. Por quê? Porque eu vi ele jogando, ele amaldiçoou, eu não quero comer. Não, desculpa. Eu falei, não, eu estou pagando, eu vou em outro lugar. E fui para outro lugar.
Olha, eu não vou entrar no papel, tá? Mas a gente pode conversar em off, que eu estou com o microfone na mão, Derlene. Mas o que eu estou dizendo para você é assim, nem tudo é para mim. Nem tudo é para mim. Certas coisas eu não vou querer comer. Acabou. Ponto. Gente, eu tenho 5 minutos, tá? Depois eu vou dar uma... Então, vai lá, Marcão. Sintetiza aí, porque o meu tempo está acabando e eu preciso terminar minha aula. Uma vez eu fui presenteado numa reunião que estavam presentes uns 5, 6, 7 sheiks, e eu recebi um alcorão. E me vem na cabeça assim, na hora que me presentearam, não receber. Mas eu fiquei pensando o testemunho. É bem difícil se colocar nessa situação. Sempre Falar não é algo difícil naquele momento. O testemunho veio depois, pela curiosidade que eles tiveram, e ali a palavra pode ser pregada também, por causa daquele livro. Mas Deus dá o discernimento na hora. E ali eu achei por bem não dividir, mas somar. E eu sei que Deus depois abençoou isso daí. Esse pessoal trabalha comigo até hoje, pastor. Você sabe disso, né? É mais ou menos esse o exemplo. Marcos, nós estamos falando de coisas diferentes. Uma coisa é comida, outra coisa é consagração. Eu não tenho Corão, eu não tinha. Eu pedi para um aluno meu se ele podia me vender um, porque eu uso para pesquisa. Ele me deu. Ele falou, Ion, está em inglês, serve? Eu falei, serve. Eu leio inglês. E guardei, está na minha biblioteca aqui, porque eu queria ter acesso. Então nós estamos falando de coisas diferentes, né? A Bíblia fala, foi consagrado, é uma coisa, não foi consagrado, é outra. Eu tenho livros que eu, não estou falando do Corão, que eu escrevo 1 João 5,20 na capa. Quem lê, entenda. Por que eu ponho isso na capa? Eu estudo muitas doutrinas, então eu tenho uma biblioteca que ela não está disponível para a igreja, que ela é para minha pesquisa. Quem sabe, né, estuda essas coisas, sabe por que precisa ter. Porque quando nós vamos fazer uma pesquisa, defender uma opinião, levantar uma tese, vou colocar entre aspas, você tem que fazer citações. Elas não são minhas. Tá? Vamos correr, eu tenho 2 minutos. Eu coloquei aqui, eu achei isso na internet, achei interessante, sobre os dons, tá? Lá em cima, em azul, 1 Coríntios 12, né, os dons espirituais, os dons ministeriais, de Efésios capítulo 4, e os dons operacionais ou de serviço estão lá em Romanos 12. Então tem todos esses aqui, ó. Palavra de sabedoria, conhecimento, discernimento de espírito, fé, operação de milagres, cura, profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas. Dons espirituais. Todos são espirituais, tá, gente? Mas com determinado fim. Ministeriais, apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre. Quando nós falamos de dons operacionais, serviço, ensino, aconselhamento, esse é um dom que poucas pessoas procuram. Liderança, misericórdia. O dom de misericórdia precisa ser procurado, porque hoje nós temos o dom do implacável. Mas o Senhor nos chama a sermos misericordiosos. Generosidade. Como assim 30% da IPBI contribui e os outros 70% não? É um dom. Ah, então eu não tenho dom, então eu estou isento de contribuir. Cuidado. Hospitalidade. A Bíblia fala, sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Então hoje eu vou jantar na sua casa. Organização, misericórdia, pastor. Organização para mim é um exercício diário. Eu assumo, eu não tenho esse dom. Márcia que o diga. Mas precisamos exercitar, e eu exercito. Eu busco. É um dom que eu busco. Tem gente que tem uma veia missionária, tem gente que não tem. Por que é Erinaldo, Paulo? Paulo, sei que ele estará hoje à noite aqui. Olha, não perca, Paulinho está aqui. Vale a pena. Isso é dom. Libertação.
Tem gente que tem esse dom. É dom espiritual, gente. E a autoridade quem dá é o Senhor. Esse discernimento quem dá é o Senhor. Deu para entender? Precisando tomar cuidado. Eu já vi gente dando água com açúcar para demônio. E o demônio virar na própria cabeça e rir do cidadão. Ele não tinha um dom, gente. Então tenha humildade de pedir ajuda. Ajuda também é dom. Socorrer é um dom. Ajudar é um dom. E oração. Ah, então eu não tenho dom de oração, então eu não vou orar? Não, todos têm que orar. Mas tem gente que tem esse dom. É 24/7, orando, intercedendo. O que às vezes as pessoas não percebem, eu estou mandando ver aqui que o sino não tocou ainda, é que às vezes tem gente que é um dom que escuta, procura outro irmão, procura outra irmã. Eu não vou me meter em certas áreas, elas não são para mim. Mas então eu vou me isentar em lidar com elas de forma nenhuma. Mas tem gente que é mais treinado, eu vou procurar ajuda. Agora, eu não vi aqui nos dons espirituais o dom da essencialidade. Eu sou essencial em tudo. Desculpa, esse dom não existe. Nem eu, pastor, sou. Quando eu peço assim, ó, por favor, compartilha comigo, é porque a gente quer ter uma visão de todo. Por quê? Porque o Senhor me pôs aqui. Vocês entendem o que nós estamos falando aqui? Agora eu queria terminar mostrando duas palavrinhas gregas. Primeiro é tom pneumatikon e a segunda é carisma. Eu dei uma portuguesada aqui para você entender o meu grego aqui, ó. Tom pneumatikon é a palavra usada para dons espirituais. O que isso quer dizer? Literalmente, ação do Espírito. O dom é uma ação do Espírito, não é minha. E a segunda palavra é carisma. O que quer dizer? Graça, literalmente. Tanto um quanto o outro. Essas duas palavras são usadas para... Há outras, tá? Mas essas duas principais, quando nós falamos em dons espirituais, é uma ação do Espírito Santo pela sua graça. Então, como eu vou usar esse dom? Qual a finalidade? Eu queria ler esse texto em voz alta, todo mundo, e a gente termina essa aula. Vamos lá? Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, eu nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens aos pobres, e ainda entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava quando menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como um espelho, obscuramente. Então veremos face a face.
Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. 1 Coríntios 12 descreve o quê? A unidade orgânica da igreja e os dons. 1 Coríntios 14 coloca o quê? Os dons em ordem. Olha, tem que ser assim dentro da igreja. O que está no meio entre 1 Coríntios 12 e 1 Coríntios 14? Esse texto não tem nada a ver com marido e mulher. Já viu sendo usado em casamento. Não tem nada a ver no contexto. Posso aplicá-lo? Posso. Devo. Mas qual é o contexto de 1 Coríntios 13, entre o 12 e o 14? Entre a unidade orgânica da igreja e os dons espirituais? O amor. E aí, quando eu vejo essa característica do amor aqui, presta atenção, o amor é paciente. O amor é benigno. O amor não arde em ciúmes. O amor não se ufana, não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas alegra-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba. Nós estamos falando do quê? Que amor é esse? Ágape, mas para ser usado aonde? Aqui. Para a edificação do corpo. Então, qual é o dom supremo, Derlene? Então, o amor é a base para o exercício dos dons espirituais. Você tem dom de libertação? Se não usar em amor. Você tem o dom de socorrer? Se não usar em amor. Você tem o dom de serviço? Se não usar em amor. Ai do pastor se não tiver amor. Se cansar de fazer o bem. Não pode. Então, aonde nós buscamos renovação, se não aos pés do meu Jesus? Aonde eu vou discernir o que eu devo pegar ou não, se não diante do meu Jesus? Aonde eu vou discernir o que é para mim e o que não é? O que eu devo renunciar ou não, se não nos pés do meu Jesus? Então, quando nós falamos em dons espirituais, o Senhor deseja usar você em amor para a edificação do seu corpo. Eu queria terminar dizendo uma palavra que eu ouvi lá em Ubatuba, na Comunidade da Graça, lá de Ubatuba, na igreja da Raquel. E eu gostei muito da palavra daquele pastor. Quando ele disse que a palavra serviço lá em Lucas é terapeia. Eu fui no grego consultar. Terapeia é terapia. O melhor lugar para nós exercermos amor e cuidar um do outro é aqui, dentro da igreja de Cristo. Então exerça os seus dons em amor para edificação desse corpo. Amém? Servir um ao outro com alegria.